Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje, dando continuidade às reformas religiosas, eu vou falar um pouquinho sobre o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo, que foram três grandes movimentos reformistas que aconteceram na Europa e acabaram se espalhando pelo mundo inteiro. Vamos lá? E vamos relembrar um pouquinho sobre a doutrina luterana. O que esse monge audacioso, que escreveu 95 teses criticando a Igreja Católica e a fixou na porta de uma igreja, o que ele defendia? Vou pegar aqui alguns pontos mais essenciais das suas críticas e da sua teoria. Ele acreditava na justificação pela fé. O que quer dizer isso? Que as pessoas elas se salvariam pela sua crença, por viver segundo os ensinamentos de Deus, pela sua fé. Até então, a Igreja Católica ela estimulava as pessoas a fazerem doações, fazer a venda das indulgências, que era a venda dos perdões, que vai ser uma grande crítica dos movimentos reformistas. Então, para os luteranos, bastava você acreditar em Deus, seguir os ensinamentos de Deus, que você conseguiria salvar a sua fé. Outra coisa diferente que eles vão propor é a predestinação. O que quer dizer isso? Que Deus, antes de te enviar para a Terra, ele já tinha traçado o seu destino, aquilo que ia acontecer na sua vida, seja bom ou ruim. E isso vai ser ótimo para os burgueses, porque entendam, nesse momento, os comerciantes estavam ganhando muito dinheiro com a ampliação do comércio. E isso era muito criticado pela Igreja Católica, porque eles diziam que esse lucro, essa usura, você ganhar em cima do outro, era errado, era pecado. Esses movimentos reformistas vão dizer que não, que tudo que acontece na nossa vida é a vontade de Deus. Então, se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou progredindo, é porque Deus quis, porque Deus quer. Então, isso era uma coisa boa. Então, justificação pela fé, a predestinação. Ele vai defender que as missas e a Bíblia deveriam ser na língua nativa das pessoas, para que as pessoas entendessem aquilo que estava acontecendo, para entender a Bíblia, para entender o culto. Porque até então, na Igreja Católica, as missas elas eram em latim. E as pessoas não entendiam. Isso afastava seus fiéis do seu entendimento, da compreensão da religião. Então as missas tinham que ser na língua nativa. Ele acreditava que os pastores eles eram pessoas consideradas normais, que poderiam casar, ter filhos, constituir família e mesmo assim continuar sendo um guia dentro da sua comunidade. Enquanto a Igreja Católica tinha uma posição bem diferente. Os seus clérigos, padres, bispos, até o Papa, eles não podem casar até hoje, eles não podem constituir família, não podem fazer sexo, porque eles deveriam ser separados da população comum. Porque para a Igreja Católica, e até hoje isso acontece, esses membros eles são muito importantes nesse intermédio entre a gente e Deus. Enquanto os luteranos vão falar que o seguinte, o mais importante é você ler e entender a Bíblia e seguir os ensinamentos de Deus. Então essas ideias elas vão se espalhar por toda a Europa e em vários lugares elas vão ter modificações de acordo com os interesses da região. Então vamos falar um pouquinho de alguns casos mais específicos, como por exemplo os anabatistas. Esse movimento camponês, liderado por Thomas Mütze, que foi discípulo de Lutero, ele defendia algumas coisas. Por exemplo, ele acreditava que as pessoas deveriam ser batizadas novamente depois de adultas, porque na fase adulta as pessoas teriam discernimento para realmente confirmar a sua fé. Então, o batismo, como é uma confirmação da fé, deveria ser feito com as pessoas adultas, cientes daquilo que elas estavam fazendo. E não como é na Igreja Católica, com as crianças pequenininhas que nem sabem o que está acontecendo na cerimônia de batismo. Além disso, ele vai defender a divisão das terras pelos camponeses. E aí vai ser um grande problema, porque isso vai afetar os nobres, as pessoas que tinham dinheiro, que tinham as terras naquele momento. Então Lutero, como ele tinha apoio dos burgueses, dos nobres, ele vai dizer que esse movimento é muito radical, ele vai ser contra, e os nobres vão se organizar e vão lutar contra os anabatistas. Isso vai levar à morte de mais de 100 mil camponeses. Então entendam que nem todos os movimentos eles vão ser bem recebidos pelos locais, nos locais onde eles se desenvolvem. Nesse momento,
O luteranismo ele vai ser ótimo porque ele vai agradar os nobres e os burgueses. Os anabatistas, como eles eram muito radicais e eles estavam centrados ou desejavam atender aos interesses dos camponeses, eles vão ser duramente massacrados. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Então, até a próxima aula. A gente se vê logo.